Olá, o Ciência é Tudo está no ar, trazendo para você muita informação e conteúdos sobre ciência, tecnologia e inovação. No programa de hoje, vamos falar sobre energias renováveis e o maior mapeamento eólico do Brasil. Você vai conferir uma exposição no MAST sobre Álvaro Alberto da Mota e Silva, um dos principais cientistas brasileiros. Vamos conhecer também um projeto inovador de pesquisa no Oceano Atlântico. E tem ainda uma matéria especial sobre o Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites, SALAS MCTI. Tudo isso e muito mais no Ciência é Tudo. Então vem comigo nessa viagem pelo mundo do conhecimento. O Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis e o MCTI firmaram um convênio para mapear o potencial de produção da energia eólica no mar do Brasil. Será o maior mapeamento já feito no país. A duração do projeto será de 2 anos, com previsão de investimento no valor de 5 milhões de reais. A energia eólica é a segunda fonte energética mais usada no Brasil e o país é o 7º do mundo em capacidade instalada. Atualmente, a energia eólica que se produz no Brasil é a energia no onshore, em terra. Nós temos pouco mais de 20 gigas instalado. Isso já representa mais de 10% de toda a matriz energética do Brasil. Existem contratados mais de 30, ou seja, nós iremos migrar para um valor mais do que 30 gigas, em no máximo 3 ou 4 anos, porque o Brasil tem uma condição qualitativa de nossos ventos muito importante para se destacar mundialmente. O fator de capacidade, que é um índice técnico que mede a condição de produção a partir das máquinas, na Europa, que é o local mais antigo que se produz isso, Dinamarca, Alemanha, etc., eles trabalham com um fator de capacidade pouco maior do que 20%. Hoje, no Brasil, nós trabalhamos com um fator de capacidade maior do que 40%. Mas na safra dos ventos, em alguns pontos, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós chegamos a bater 60% de capacidade. Isso é coisa do Brasil, é condição ímpar nossa perante o mundo. Mas o futuro que nos espera é muito melhor do que isso, porque no offshore, as medições que nós fizemos sugerem fator de capacidade muito maiores do que os 60% que nós temos na safra dos ventos. Outro fator muito importante é o potencial, o volume de energia capaz do Brasil produzir nesta nova fronteira que é o offshore, que é a produção de energia no oceano. Ora, toda a matriz energética no Brasil, ao longo, desde o descobrimento até hoje, tem uma capacidade instalada que beira os 200 gigawatts de potência. A EPE, que é a empresa pública de pesquisa energética do Brasil, no último dado informado, sugeria pouco mais de 700 giga. Isso dá praticamente 4 vezes o que a gente instalou toda a história do nosso país, de capacidade nessa fronteira no mar. Mas há um mês e pouco atrás, o Banco Mundial liberou um estudo sugerindo 1.200 gigas. Isso, portanto, passa para 6 vezes tudo que nós temos instalado de energia no Brasil. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações firmou convênio com o Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis para a realização do maior mapeamento já feito no Brasil sobre potencial de energia eólica no mar. O projeto permitirá a identificação das áreas mais promissoras, a implantação de parques eólicos na margem equatorial brasileira. No caso do Brasil, não há mapeamento de todo o litoral brasileiro, de toda a costa brasileira. Neste caso, nós estamos pegando toda a margem equatorial, o que já dá
cerca de 40% de todo o litoral brasileiro. Qualquer investimento no offshore, no mundo todo é assim, o primeiro passo é conhecer o real potencial de produção na área pretendida. Porque tem que fazer adequação em alguns equipamentos de velocidade de vento, de rendimento de máquina, tudo isso depende de informações medidas naquela região. Esse projeto prevê isso, a nossa pretensão é dar algumas respostas na captação de investidores e no desenvolvimento de equipamentos e metodologias. Será muito importante para o Brasil e certamente irá gerar investimentos em outras áreas ainda não mapeadas. Nós iremos fazer isso a partir de medições em alguns pontos no próprio oceano, no offshore, bem como pontos à margem do oceano, na beira da praia, do Rio Grande do Norte ao Amapá, pegando, portanto, 6 estados, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, chegando no Amapá. É preciso que a gente entenda que em algum momento a sociedade precisa dar um salto de disponibilidade de energia. O Brasil tem essa possibilidade. A sociedade internacional está precisando de energia. Então, nós que já produzimos commodities, tecido, automóveis, algumas cadeias bem específicas, temos a oportunidade de entrar na exportação de um dos produtos mais estratégicos hoje no mundo, que é a energia. Isso não se dará a partir da produção em terra. A matriz que nós temos no Brasil de energia elétrica, solar, gás, energia a partir de hidrelétrica. Essa é uma matriz que continuará crescendo, mas esse crescimento se dará para suprir os crescimentos de consumos internos, do consumo das cidades, do consumo do comércio, da nossa indústria, o crescimento da agropecuária. Então, qualquer crescimento em terra se dá numa velocidade mais lenta e vai ser para suprir a oferta para mercado interno. A energia produzida no mar traz o Brasil a perspectiva de exportar energia. E aí tem um segundo produto, que é o hidrogênio renovável, que muito se fala a todo ponto, que depende para a sua fabricação de energia limpa, de uma energia renovável. Esse é o hidrogênio que a sociedade precisa hoje e que quer comprar. E aí tem algumas cores para isso, eu prefiro chamar o renovável porque engloba todos os que estão envolvidos. Esse hidrogênio, para ser produzido no volume que o mercado internacional precisa, só se dará a partir de energia no offshore. E aí esse crescimento vertiginoso em um curtíssimo espaço de tempo, a gente espera já ter os primeiros parques em funcionamento até o final desta década, antes de 2030, portanto, é que dará a perspectiva do Brasil ser um grande produtor de hidrogênio, e esse hidrogênio é a forma com que essa energia produzida no mar será exportada. O MAST, Museu de Astronomia e Ciências Afins, reabriu as portas ao público com uma exposição sobre um dos maiores cientistas brasileiros, o almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva. Ele foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro e pela criação do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Olá, sou o almirante Álvaro Alberto. Seja bem-vindo. Álvaro Alberto nasceu no ano de 1889 e em 1906 ele ingressou na Escola Naval, que é o início da sua carreira militar. Em 1911 ele se gradua em Física e em Engenharia Geográfica na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, que era um dos grandes centros
de formação de engenheiros no Brasil, uma escola de excelência nesse sentido. Ele é considerado também um personagem estratégico no processo de criação do Programa Nuclear Brasileiro. Ele introduz a disciplina de energia nuclear no Departamento de Física e Química da Escola Naval. E como ele teve um papel decisivo na estruturação dessas pesquisas e do desenvolvimento desse conhecimento no Brasil, a Marinha está desenvolvendo um submarino a propulsão nuclear, de energia nuclear, que receberá o nome Almirante Álvaro Alberto em sua homenagem e sua contribuição para o desenvolvimento dos estudos da energia nuclear no Brasil. Ele criou em 1951 o Conselho Nacional de Pesquisas, atual Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o nosso CNPq, e foi seu primeiro presidente. À frente do CNPq, percebendo nossa potência em áreas estratégicas, Álvaro Alberto, agora almirante, escreve o primeiro programa de política nuclear do Brasil. Eu gostaria de chamar a atenção do público para um objeto que está na nossa exposição, que é a ultracentrífuga. Esse é o objeto que abre a exposição. Quando você entra no museu, o primeiro objeto que você vai enxergar é essa centrífuga. Nós colocamos ela ali, abrindo e introduzindo o tema, porque ela é um objeto estratégico para a compreensão do desenvolvimento das pesquisas e do estudo da energia nuclear no Brasil. A exposição está estruturada em 4 módulos. O primeiro módulo, História e Biografia, ela apresenta dados pessoais, familiares do Álvaro Alberto, a sua trajetória e também informações sobre a sua carreira e a sua contribuição no campo científico brasileiro. Existe também nesse primeiro módulo uma reprodução do que teria sido o gabinete de trabalho do almirante Álvaro Alberto. Então, nós temos uma mesa do nosso acervo e sobre essa mesa são projetados textos do almirante Álvaro Alberto que não estão relacionados à sua produção científica, mas desenhos, rascunhos sobre algumas de suas ideias, inclusive alguns poemas. Então essa é a sala introdutória da exposição. O segundo módulo, de energia nuclear, que está localizado no nosso Salão Nobre, ela já tem um outro tipo de apresentação. Já é um espaço que se pretende mais contemporâneo e moderno para falar do avanço dos estudos e da pesquisa da energia nuclear no Brasil. O terceiro módulo, que é o legado científico do almirante Álvaro Alberto, fala especificamente sobre a sua contribuição para a estruturação do campo científico no Brasil. Ao criar o CNPq, o Álvaro Alberto ele estrutura pela primeira vez um órgão de fomento para a pesquisa no Brasil. É a partir desse momento que nós vamos começar a ter recursos para financiar pesquisadores, projetos, enviar esses pesquisadores para o exterior. Então nós temos um grande avanço no desenvolvimento da ciência no Brasil, nos mais diferentes campos. E o último módulo dessa exposição, o quarto módulo, ele foi montado junto com a Marinha do Brasil, que teve um papel fundamental no processo de construção da exposição e mais especificamente nesse módulo, onde tem uma simulação de que o visitante está dentro de um submarino na Baía de Guanabara, e de dentro desse submarino é como se o visitante estivesse observando toda a Baía de Guanabara
num giro de 360 graus. O Museu de Astronomia e Ciências Afins, conhecido como MAST, é uma das unidades de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia localizadas aqui no Rio de Janeiro. O MAST fica no bairro Imperial de São Cristóvão. A entrada de público é pela Rua General Bruce, 586. E também, quem tiver interesse e estiver talvez muito distante do Rio de Janeiro, pode acompanhar as nossas atividades pelo nosso Instagram, que é Museu de Astronomia. Não deixe de nos seguir e acompanhar as nossas atividades. E não saia daí, depois do intervalo a gente volta com mais ciência, tecnologia e inovação. O Ciência é Tudo volta já já. Estamos de volta com Ciência é Tudo, a sua revista semanal sobre ciência, tecnologia e inovação. Explorar o Oceano Atlântico e aprender como gerenciar melhor os serviços ecossistêmicos que ele oferece, esse é um dos objetivos do Atlanteco, projeto financiado pela União Europeia e que conta também com pesquisadores do Brasil e da África do Sul. Microbioma, plásticos, circulação oceânica e suas interações são os pilares de pesquisa do projeto. O Brasil faz parte de um projeto internacional que tem estudado de forma integrada os ecossistemas do Oceano Atlântico. O projeto Atlanteco, financiado pela União Europeia, também busca uma melhor gestão do oceano a fim de estimular um comportamento responsável e também a economia azul, que é o crescimento econômico por meio do uso sustentável dos recursos oceânicos. No caso do Atlanteco, a gente tem uma outra abordagem em relação a essa exploração sustentável dos oceanos. A gente está procurando uma resposta na base da cadeia alimentar. Então, uma vez que todos os recursos pesqueiros se alimentam em algum momento do plâncton, nós estamos procurando estudar essa sustentabilidade dos recursos utilizados pelo homem através da base da cadeia alimentar. Então, como está a base da cadeia alimentar? Como está o plâncton? A partir disso, traçar então estratégias para uma exploração sustentável dos recursos vivos nos oceanos. O projeto Atlanteco é desenvolvido em parceria com 36 instituições de 13 países da Europa, África do Sul e Brasil. Aqui no país, os pesquisadores têm desempenhado diversos estudos com equipes das universidades de São Paulo, São Carlos, Bahia e Rio Grande. No ano passado, o veleiro Tara, uma das mais importantes embarcações científicas do mundo, percorreu o litoral brasileiro. Entre os objetivos dos cientistas está a investigação do microbioma oceânico, as suas interações com as mudanças climáticas e os impactos da poluição, especialmente do microplástico no mar. Na prática, aqui no Brasil, a gente já teve a realização de várias atividades. Nós tivemos o veleiro francês Tara, que percorreu toda a costa brasileira, desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. Nessa ocasião, estavam embarcados pesquisadores internacionais e também pesquisadores brasileiros. Nós fizemos um grande trabalho na pluma do Amazonas, um grande trabalho de coleta de amostras e registro de dados na região da cadeia de bancos de Vitória até a Ilha da Trindade, e nós tivemos também um outro estudo de caso em que o navio foi coletando amostra e registrando uma série de características do Oceano Atlântico entre Itajaí e o Rio Grande do Sul.
Além disso, ao longo desse trajeto, o veleiro Tara, a equipe de pesquisadores internacionais e também uma equipe de suporte em terra realizou várias atividades de divulgação científica em Belém, em Salvador, no Rio de Janeiro e em Itajaí. No Rio de Janeiro e em Itajaí, essas atividades foram realizadas em conjunto com a embarcação da UFSC, que também é um veleiro de pesquisa, o veleiro ECO. O projeto Atlanteco teve início em setembro de 2020 e segue até agosto de 2024. Por conta da pandemia, é possível que o prazo se estenda. Aqui no Brasil, os trabalhos continuam. No momento, nós estamos preparando o veleiro ECO para a próxima atividade desse projeto, onde nós vamos passar por Itajaí, Baía de Paranaguá e uma série de cidades ao longo da costa brasileira até Natal. Ao mesmo tempo, o veleiro Tara agora está seguindo para a África do Sul, onde ele vai realizar uma série de atividades, tanto de divulgação científica quanto de pesquisa, ao largo da costa da África. Além da pesquisa no ambiente marinho, o projeto prevê vários eventos voltados para a conscientização ambiental, ciência cidadã, promoção da cultura oceânica e o desenvolvimento de um programa de capacitação em larga escala, tanto para profissionais quanto estudantes. E para quem atua com pesquisa, há uma unanimidade em ressaltar a importância da valorização e da popularização da ciência. Sem ciência, não é possível a exploração sustentável dos oceanos. E uma coisa muito importante é o estabelecimento de áreas marinhas protegidas. Quanto mais, melhor. De áreas marinhas que sejam protegidas da pesca, do turismo, do impacto da indústria de óleo e gás e do impacto da mineração. Sem áreas marinhas protegidas, nós nunca vamos ter uma exploração sustentável dos ecossistemas marinhos. E agora você vai conhecer o Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites, SALAS MCTI. O projeto tem a finalidade de instalar infraestruturas de apoio à pesquisa científica na região da Amazônia. Em fevereiro, foi inaugurado o primeiro laboratório flutuante do projeto na reserva Mamirauá. Um reforço para a pesquisa científica na Amazônia é o projeto SALAS, Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites, que quer ampliar a infraestrutura de apoio aos estudos na região. 50 laboratórios serão construídos por toda a Amazônia, sob a responsabilidade de 3 institutos de pesquisa vinculados ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Quando esses 50 laboratórios forem construídos, então haverá um edital que será lançado pelo CNPq, fazendo um chamamento para que pesquisadores do Brasil inteiro possam submeter propostas para atuarem nesses laboratórios. Então nós vamos ter uma capacidade instalada de infraestrutura que vai possibilitar então a descoberta de novas espécies, de coletas de novas amostras biológicas para uma potencial descoberta de princípios ativos, além de uma interlocução com as comunidades locais nas proximidades dos laboratórios que serão instalados ao longo de 2022. 2 unidades já foram inauguradas. O SALAS Flutuante Vitória Régia, construído sobre uma base de aço, utiliza energia solar e faz tratamento da água consumida no local. O flutuante está voltado para estudo nas áreas de biologia e engenharias e poderá ser usado também no combate a incêndios. Já o laboratório terrestre Peixe-Boi
Conta com área para pesquisa, alojamento e tem comunicação por internet e telefone. E também ficará sob a responsabilidade do Instituto Mamir Auá. De acordo com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, serão investidos cerca de 75 milhões de reais no projeto que deve viabilizar a construção dos 50 laboratórios. O aporte de recursos para a construção dos 50 laboratórios, ela acontecerá por intermédio do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, onde será repassado a duas instituições, Museu Paraense Emílio Gueldi e Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Caberá ao Museu Paraense Emílio Gueldi a construção de 11 laboratórios e ao INPA a construção de 19 laboratórios, sendo que dos 19 laboratórios, 9 serão reformas de infraestruturas de pesquisa, de bases científicas que nós já temos aqui no INPA, e 10 serão construções novas. Essas construções novas e as reformas, elas estarão atreladas a bases terrestres e bases flutuantes. Para exemplificar, das 19 estruturas que ficarão sob a responsabilidade do INPA, nós teremos construção de bases novas, terrestres ou flutuantes, em Novairão, São Gabriel da Cachoeira, ao longo da BR-319, no estado do Amazonas, em Rondônia e em Roraima. Isso é só para mostrar o quanto que a abrangência e a capilaridade dessa construção dessas bases poderá favorecer a uma interlocução das unidades de pesquisa, aos institutos de ciência e tecnologia e também aos institutos de ensino superior que realizam pesquisa em cada um dos estados da nossa Amazônia. E o Ciência é Tudo de hoje está terminando. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa jornada pelo universo da ciência, da tecnologia e inovação. Se você quiser rever esse ou qualquer outro programa, basta acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. É isso aí, sábado que vem a gente tem um encontro marcado no mesmo horário, hein? Eu espero você. Tchau, tchau!